Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um podcast da ABS de São Paulo. Dessa vez, com dois convidados para abordarmos um tema que é palpitante, embora não seja muito novo, que é a questão do vinho e saúde. A gente sabe que este conhecimento é muito antigo, a influência do vinho sobre a saúde, mas, após o paralelo francês, houve um ressurgimento dessa ideia de que o vinho é algo positivo para a saúde. E é por isso que eu vou começar inquirindo os nossos convidados sobre em que estágio as coisas estão atualmente. Afinal, doutor Gustavo e Sônia, vinho é bom para a saúde mesmo ou não? Então, na verdade, eu sou psiquiatra, então essa é uma questão bastante complexa, né? O vinho faz bem para a saúde, já tem, né, demonstrado questões de proteção cardiológica, né? Ela tem uma questão muito social, então isso é muito interessante para as pessoas se socializarem, né? Então, pessoas muito estressadas, então o vinho pode ser um facilitador, né, de reuniões e de convivência. Só que na minha área isso tudo entra numa questão de limites, né? Então, são aquelas recomendações que os cardiologistas colocam, né? Uma taça de vinho, né? Ou outras bebidas em quantidade reduzida. Até porque a maioria dos meus pacientes tomam medicação. Então, essa é uma pergunta muito frequente. Eu posso beber, doutora? A senhora está me passando remédio? Eu posso beber? Aí é uma situação assim, depende. Depende da medicação que usa, depende do diagnóstico, depende se essa pessoa tem ou não um risco de adicção, né, de um uso abusivo da bebida. Mas, fora isso, eu acho que o vinho promove, né, historicamente, a agregação das pessoas e promove um bem-estar. Também as pessoas que têm transtornos mentais mais leves, isso também precisam. Na minha área, essa é uma área assim, bastante com cuidado. Eu não proíbo as pessoas, mas também peço para que tenham parcimônia e usem quantidades de álcool que podem ser prescritas, por exemplo, um cardiologista. Muito bem. E aí, Gustavo? Você Eu, que é o nosso grande especialista no assunto, como é que está o atual state of art do assunto? em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né, Mário, para participar desse podcast legal. Isso é um assunto muito interessante, né, que diz respeito a todos nós. Né? É um prazer estar aqui com você e com a Sônia. E é como você bem lembrou, essa história do vinho e saúde é uma história antiga. Isso começou 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás. Sim. Os egípcios e os antigos sumérios já prescreviam o vinho para o tratamento de várias doenças, de várias condições e até mesmo o que eles chamavam de humores, né? Isso vem de lá para cá, passou por Hipócrates, o pai da medicina sistematizada que a gente conhece hoje, prescrevia vinho como remédio, como veículo para outras substâncias, né? E até mesmo como hábito de vida mais saudável. Passa por Galeno, o grande médico da Roma antiga, né? Passa pela Na medicina... minha modesta opinião, o primeiro verdadeiro médico, que Foi Galeno. foi o primeiro que cobrou honorários. E quem trabalha de graça é burro e relógio, tá certo? Então, ao contrário de Hipócrates, que era um palpiteiro, tá certo? Porque não exercia a medicina verdadeiramente, Galeno, sim, esse tinha que botar para quebrar para ganhar seus sestércios, tá certo? Na psiquiatria ele foi muito importante, né? Ele fez a classificação de algumas doenças e quadros psiquiátricos. Então, para nós também ele é considerado o primeiro médico que teve uma influência na psiquiatria também. E ele usava o vinho para tratar as feridas dos gladiadores. Então, ele usava o vinho como algo antisséptico, né? E isso aí veio... Primeiro que usou o vinho como antisséptico. Aí depois veio a Idade Média, não sei o quê.
Chegamos na época de Pasteur. Pasteur também já reconhecia os benefícios do vinho para a saúde, começou a entender a microbiologia, na elaboração de vinhos, etc. E aí a gente chega no que você falou do paradoxo francês na década de 1980, né? Quando o cientista francês Serge Renaud foi naquele programa 60 Minutos na televisão norte-americana e falou que os franceses, apesar de comerem mais gordura e fumarem mais do que outras comunidades europeias, morriam menos de doença do coração. E na época ele não conseguia entender direito, mas associou-se isso ao consumo de vinho, né? E aí veio o paradoxo francês. Hoje em dia a gente já sabe quais são alguns dos mecanismos que levam a esses benefícios, né? Tem a vasodilatação cerebral, tem a diminuição da agregação plaquetária, tem um efeito anti-inflamatório no endotélio vascular, então diminui a formação de placas, e isso tudo diminui a chance do paciente ter, ou das pessoas, né, terem um infarto do miocárdio, terem um acidente vascular cerebral, evoluírem para quadros de demência. Então a gente sabe que o grande negócio é tomar vinho, mas a Sônia deixou muito bem claro. A palavra-chave de tudo isso é moderação, né? O vinho, como toda bebida alcoólica, ele expõe a pessoa à intoxicação aguda, à dependência, ao alcoolismo, a todos os problemas pessoais e sociais que o álcool pode causar com o seu consumo exagerado. Mas com moderação, como parte de uma dieta saudável, a famosa dieta do Mediterrâneo aí, ele pode sim fazer muito bem à saúde. E da década de 80 para cá, todos os anos a gente tem publicado milhares de trabalhos mostrando benefícios do consumo moderado para o sistema nervoso, para o coração, para infecções, para cálculos, para tumores. Então a gente tem sempre muita literatura mostrando esses benefícios. É lógico, como tudo na vida, né, como tudo na medicina, a gente também tem trabalhos contra. Então, a gente tem que começar a ser muito criterioso, a gente não pode fazer apologia do consumo de álcool, tá? O vinho é uma bebida alcoólica, mas ele é uma bebida alcoólica que tem outras substâncias que também fazem benefício para a saúde, como, por exemplo, o resveratrol, que é uma quercetina, que são substâncias que fazem bem, são polifenóis que têm efeitos benéficos sobre o nosso organismo. Então, se a gente consome vinho com moderação, né, como parte de uma dieta saudável, a gente consegue associar o prazer da bebida com o benefício para a saúde. Na verdade, né, só rapidamente completando, mas assim, né, nós vimos que na pandemia nós tivemos cresceu um uso da bebida alcoólica, até para a questão das pessoas estavam muito estressadas, muito medo, muito preocupadas, né, muito ansiosas, né? Então, dentro de um certo limite, realmente ele é um medicamento, falando da minha área, eu não sou clínica, né? Minha área é outra, mas ele favorece realmente esse relaxamento, favorece esses benefícios que o senhor colocou, mas também essa questão da sociabilidade, né? Nós vivemos num mundo muito difícil, as pessoas precisam, né, de momentos agradáveis, e o vinho permeia, além de todas as questões clínicas que o senhor colocou, as questões também sociais, afetivas, né, de agregação, que são importantes em momentos tão difíceis como nós vivemos agora, né, recentemente, né? Bom, na verdade, eu acho que isso levanta uma outra questão. Que você tem benefícios no vinho, acho que hoje não se discute mais, né? Mas, como disse o Gustavo, eu me lembro que no mesmo trabalho original, em que se provava que o álcool era benéfico, se provava que a aspirina era benéfica. E só saiu publicado que era aspirina benéfica porque quem produziu o trabalho era de origem evangélica. E, para o mesmo, era um fato negativo a dizer que álcool fazia bem para a saúde. Portanto, a gente está permeado por uma série de conceitos de caráter moral que acabam interferindo com o consumo do álcool. O que levanta a questão, que eu acho que é importante, do quanto. Quer dizer,
há um consenso hoje de qual seria a quantidade ideal que representasse esse equilíbrio que você muito bem lembrou da moderação. Na verdade, o que eu estou querendo é quantificar a moderação. O que seria em termos do vinho ou da cerveja ou de outras bebidas quaisquer, porque a gente sabe que existe um efeito só do álcool, inclusive, em termos desta moderação. Isso aí é uma pergunta complicada também, Mário, porque depende muito da população que a gente está olhando. Por exemplo, na França, eles consideram algo moderado se a pessoa consome mais ou menos 60 gramas de álcool por dia para o homem, tá? E isso é quase uma garrafa de vinho. Se você atravessa o Canal da Mancha e vai para a Inglaterra, eles já consideram 30 gramas de álcool por dia, então é metade da dose. Em geral, países que produzem mais acabam sendo um pouco mais condescendentes com o consumo, né? Então, eles têm um limite um pouquinho mais flexível, mais elevado. Mas a gente sabe hoje, por literatura médica, independente do país de origem, que a moderação ou a sensatez estaria em mais ou menos 25 gramas de álcool por dia para o homem e 10 gramas de álcool por dia para a mulher. Aí vem a pergunta, mas o que quer dizer isso do ponto de vista prático? Tá? Mais ou menos uns 200 e poucos ml de vinho por dia para o homem e uns 100 e poucos ml de vinho por dia para a mulher. Ou seja, a dose mágica é meia garrafa por dia para o casal. Tá? O cara toma 2 taças, a mulher toma 1 taça e todo mundo fica feliz, o coração agradece. Antes que as mulheres queiram me bater, não fui eu que inventei isso, eu só sou o mensageiro, tá? E tem populações que têm problemas enzimáticos também, né? Os orientais, alguns orientais, eles têm uma dificuldade com as enzimas, né, que metabolizam o álcool, então tem questões raciais, étnicas também envolvidas nisso, mas em média, né? Álcool desidrogenase, né? Isso, exatamente. E aí elas tem pessoas que aí quando é uma população oriental, geralmente você toma um certo cuidado. Mas em geral o que eu falo para os pacientes é um pouquinho isso mesmo, que eles podem beber uma taça de vinho, né, uma latinha de cerveja, porque ninguém deixa de beber, né? Então é melhor usar um critério mais científico mesmo, né? Você sabe que isso que vocês acabaram de falar, não na área do vinho, mas em relação a beber em geral, causou grandes problemas. Você sabe que também no Oriente existe essa tendência de que o homem e a mulher exerçam papéis iguais, socialmente falando, que é muito justo. O que acontece é que as mulheres, principalmente na Coreia e no Japão, começaram a querer seguir o modelo masculino. E você sabe que na Coreia e no Japão, principalmente na Coreia, a Coreia é considerado o país com o maior consumo de álcool per capita do mundo, né? Quer dizer, eles consomem mais do que os russos, para vocês terem uma ideia. O que acabou acontecendo é que, quando as mulheres tentaram imitar os homens com esta deficiência de desidrogenase, os episódios de coma alcoólico entre mulheres aumentaram assim brutalmente, justamente por causa de não se levar em consideração que a mulher tem e o oriental tem um déficit nessa álcool desidrogenase, tipicamente. Muito bem. Bom, chegamos então à conclusão que essa diferença, Gustavo, podemos vamos colocar a Sônia na roda aqui agora. Podemos acreditar nela mesmo, é crível, porque mais recentemente eu li um trabalho que dizia que álcool deve ser proibido de todos os jeitos. Era uma coisa assim, que o álcool era um mal. Eu desconfio, não me perguntei, mas nos créditos devia vir qual era a religião do indivíduo em questão. Eu acho que isso é uma coisa importante quando você analisa esse tipo de trabalho.
Mas, como nós não estamos preocupados com isso, mas com a verdade científica, a pergunta é: existem estudos cada vez mais reforçados, principalmente sobre efeitos negativos em relação a câncer, em relação a outras coisas, em relação ao consumo de álcool em mulheres? Existem vários trabalhos mostrando do efeito maléfico, né, do álcool sobre o organismo e sobre o lado psiquiátrico, que a senhora falou antes, da dependência, do alcoolismo, etc. Tá? O álcool, querendo ou não, Mário, ele é uma substância tóxica ao nosso organismo, né? O homem das cavernas não foi feito para consumir álcool. Então, a gente aprendeu, com o passar do tempo, a metabolizá-lo. Mas é uma metabolização lenta. O nosso fígado, ele gasta tempo, ele consome energia, ele consome um monte de coisa para poder fazer esse metabolismo. Mas por que existe essa diferença entre o homem e a mulher? Tem várias explicações. Primeiro, o homem, proporcionalmente, tem mais água no organismo. Tá? A mulher, ela tem menos água. O álcool, ele é solúvel em água. Se o homem tem mais água no corpo, ele acaba diluindo um pouco mais o álcool. Então, ele pode tomar um pouquinho mais, né? Além disso, o metabolismo do homem é um pouco mais acelerado. Então, ele consegue trabalhar esse álcool de uma forma mais eficiente. O da mulher é um pouco mais lento, então acaba tendo que diminuir a dose. Mas o grande problema é que, por uma questão que a gente ainda não sabe por quê, as mulheres que exageram mais na dose têm um risco muito aumentado de cirrose e principalmente câncer de mama. E como o câncer de mama é raríssimo em homem, pode acontecer, mas é raríssimo. E ele é frequente em mulheres, elas não podem exagerar na dose por conta disso, principalmente por causa do câncer de mama. Existe uma associação muito grande entre o exagero do álcool e a neoplasia de mama. E aí entra uma questão, né, Gustavo? Eu acho que o que a gente vê muito na prática clínica é que as mulheres que estão, né, na época da menopausa, com problemas familiares, acabam realmente abusando mais do álcool, e aí aparece essa associação bastante comum. Então, tem a depressão, que já é uma doença inflamatória, mais as questões aí do próprio álcool no organismo. Então, nas mulheres, elas estão duplamente mais associadas. A depressão é mais frequente, a depressão é uma doença inflamatória, e daí se associa a essas questões que você colocou. Então, as mulheres que estão deprimidas devem fazer terapia antes de beber mais, né? Porque senão podem ter complicações mesmo. Mas parece que a menopausa exerce um efeito também em termos de consumo de álcool, não é? Em aumento, às vezes aumento, não diminuição, né? Essa perimenopausa, né? Essa época em torno da menopausa, há um aumento dos quadros depressivos, né? E, em geral, também há um aumento de problemas conjugais, familiares. Geralmente tem alguns casos que começam a se juntar nessa época, e algumas mulheres que têm uma propensão maior para a bebida, passam a exagerar, e aí entram nessas questões relacionadas. Então, elas passam a dormir menos por conta da menopausa, e daí passam a beber para dormir. Então, tem questões... Se eu não me engano, o Gustavo pode confirmar, há alguns trabalhos que mostram que o efeito sobre a mulher fora da menopausa ativa é mais intenso em termos de câncer de mama do que na mulher pós-menopausa. Sim. Não sei se isso se confirmou. Como eu disse, o nosso atualizado aqui é o doutor Gustavo. Ele é que é o indivíduo que entende do assunto. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, Mário, é que os primeiros trabalhos que saíram da década de 80, de 90, eles mostravam que o benefício do álcool para as mulheres, ele começava na menopausa, porque naquela época, mulher de 40 anos não infartava, né? Hoje em dia, a situação já mudou, a epidemiologia do infarto mudou. Mas antigamente, a mulher só começava a ter benefícios do consumo moderado de álcool quando ela menopausava, porque quando parava de ter o estrogênio, que até então o estrogênio protegia a mulher do infarto, né? Quando ela entrava na menopausa, ela perdia essa proteção e aí o álcool poderia fazer esse lado benéfico, mas sempre com moderação, né?
Acho que a palavra-chave, de novo, aí é sem exageros. Muito bem. Eu sempre acho que a palavra é essa, né? Na verdade, eu estava me referindo mais à questão do aumento do uso, né, em épocas estratégicas, né? Mas eu acho que você tem toda a razão, Sônia. Acho que a questão da depressão, eh, principalmente na menopausa, principalmente, tem que ser levada em consideração e, frequentemente, o álcool é uma muleta a qual se recorre para tentar resolver isso, né? Sim, sim. Sim, com certeza. Agora, que tem esse fator protetivo, sim, mas a questão é bem interessante, essa questão toda da influência hormonal, né? A questão é muito complexa, né? Tem que ser vista de vários ângulos para poder ter ter uma opinião mais fidedigna mesmo, né? O álcool é uma variável, né, Sônia? Então, a É gente tem uma muitas variável. outras variáveis que vão fazer parte dessa equação, né? Mas tudo, né? A gente está falando do álcool, mas tudo que é em excesso, né? Fumar em excesso, né? Fumar prazerosamente é uma coisa, fumar em excesso. Então, eu acho que a questão grande, eu acho que conforme a gente vai estudando um pouco o álcool, a gente vai a questão do vinho, por exemplo, a gente vai percebendo o quanto que a gente bebe menos se aprecia mais. Não é? Eu acho que essa é uma questão também que a gente não é a quantidade, sim o quanto que a gente aproveita, né, dessa experiência do contato com o vinho, que para mim tem sido bem interessante essa percepção, né? Eu vou Muito falar uma barbaridade aqui, o doutor Mário vai brigar comigo, bem. mas eu, pessoalmente, Gustavo, acho que 90% do prazer de uma garrafa está na companhia e não no líquido em si. Eu comecei a dizer isso, né, que Eu, vinho tem uma questão social, né? mas eu diria mais, eu não sei se 90%, mas eu concordo com você que uma parcela importante é o contato. É lógico que a Sônia também tem razão no aspecto de que, à medida que você degusta mais, você bebe menos. Pode parecer paradoxal essa afirmação, mas o ato de degustar é aquele em que você não ingere o álcool para resolver algum problema, mas para obter um prazer maior. E o maior prazer que um vinho pode trazer para alguém é o intelectual, não é o prazer físico. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado Sim. que eu tive nos meus poucos anos, só uns 45, 50 anos de beber vinho, tá certo? Então, eu acho que nós já estamos nos aproximando do nosso final, estamos nos nossos 5 minutos finais, e eu queria passar primeiro a palavra para a Sônia, para falar o que ela quisesse a respeito do assunto, e, finalmente, para o Gustavo, para que ele possa encerrar esse nosso podcast sobre o uso do vinho e da saúde. Primeiro, agradecer, né, o convite, é uma honra estar aqui, professor. E eu continuo dizendo que o vinho tem um papel importantíssimo na nossa vida. Estou falando do vinho especificamente, que é a bebida que eu mais gosto. Essa questão social, ela tem uma questão de aprendizado, tem essa questão intelectual que o senhor colocou também, e sempre a questão da moderação. Então, quanto mais a gente estuda e sabe sobre o vinho, mais a gente aproveita cada gotinha que está na taça e não há nenhuma necessidade de fazer um uso exagerado. Então, o que eu deixo de mensagem é que a moderação vai trazer sempre bons frutos aí para a saúde, né? Vai ser vai ser bom para a saúde, né? Para a saúde mental e saúde física. Bom, deixa eu aproveitar, já que eu vou pedir para o Gustavo encerrar. Gustavo, nós temos lá na ABS a Academia de Bartenders, que propõe a ingestão de outras bebidas que não só do vinho. Para encerrar, existe ou não vantagem na ingestão de outras bebidas alcoólicas ou é o vinho que é o top de todos? Você falou duas verdades. Existe benefício em outras bebidas e o vinho é o top de todos. Por quê? A gente sabe que o grande mocinho da história é o álcool. Então, quando a gente fala álcool, vale o álcool da cachaça, vale o álcool da cerveja, vale o álcool do uísque, do gin, etc, etc.
Tanto que os escoceses, o whisky, né, é a água da vida, é o eau de vie. Então a gente sabe que o whisky, a cachaça, o álcool, o gin, todos eles têm benefício para a saúde quando consumidos com moderação por conta do álcool. Mas por que o vinho levou à fama? Porque o vinho, primeiro, tem um álcool mais moderado. Quando a gente fala de uísque, de cachaça, nós estamos falando de 40%, 40 e poucos por cento. No vinho, nós estamos falando de 10, 12, hoje em dia 15%. Então, ele é mais diluído, é menos concentrado. Teoricamente, você consome uma dose menor. Mas o vinho, além disso, tem as outras substâncias, que são os polifenóis, que são muito mais frequentes no vinho do que nos destilados, etc. Então, o vinho levou a fama por conta disso, dessa associação de um teor alcoólico mais baixo, né, e desses polifenóis que estão associados. E aí a gente tem um benefício máximo. É um plus a mais, não é isso? É isso aí. Muito bom. Então, Gustavo, quero te agradecer a Sônia, a participação nesse podcast. Acho que atingimos o nosso objetivo, que é ser rápido e rasteiro e passar, principalmente para os nossos associados, a ideia de que a ABS está atualizada e seguindo todas as mídias sociais, como é o podcast, como são as mídias todas que a gente tenta atingir. Quero agradecer. Posso falar rápida só, Mário? Só uma coisa que eu esqueci de falar. Lógico, você é o dono. Me pergunta que eu acho que é muito, muito importante a gente citar aqui. Já que estava falando do álcool das mulheres, é o consumo de álcool na gravidez. Isso é uma coisa que me perguntam muito, tá? E, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que na literatura médica não existe dose considerada segura para consumo de álcool durante a gravidez. Ou seja, grávidas não devem consumir álcool em dose nenhuma. Mas na Europa, há 200, 300, 1000 anos, as mulheres consomem álcool durante a gravidez. Tudo bem, isso é fato. Mas na literatura médica não existe nível considerado seguro durante a gravidez. Então, até por conta da síndrome fetal pelo álcool, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente tem que deixar isso bem claro. Por outro lado, você só vai encontrar síndrome alcoólico-fetal, que é a síndrome diretamente associada em pessoas que consomem quantidades grandes de álcool. Com certeza. Mas como disse o Gustavo, para que a gente vai correr risco? Né? Nós somos... A quantidade tem que ser grande, mas o pessoal tem que saber que não tem essa questão que o doutor Gustavo colocou. Não tem uma quantidade segura. Então, é melhor se abster disso. Né? Eu acho que, como guardiães da vida, que é o nosso papel, não cabe a gente ficar correndo riscos. Exatamente. Nós temos que jogar na certeza. Nós temos que proteger o ser humano. Esse é o papel que está predestinado para todos que escolhem a profissão de Hipócrates e Galeno, como nós três. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Não se preocupe que vocês serão chamados novamente aqui. Será um prazer. Não relaxem, porque o futuro vos aguarda, tá certo? Será um prazer. Grande abraço a todos. Obrigada. Um grande abraço aos nossos... Abraço. Boa tarde. Boa tarde, tudo de bom.